Quando eu fui fazer as contas de quanto tempo eu conheço o Mafá, quase levei um susto. Nosso primeiro trabalho juntos foi em 1997, então já vão 25 anos. Só que depois que eu me mudei para Curitiba, em 2010, nós nos encontrávamos muito raramente. Então o trabalho colaborativo meio que ficou em suspenso. Então eu fiquei muito feliz quando eu o visitei em Brasília e recebi o convite para participar desse projeto, com o qual, além de, assim, ter essa afinidade pessoal, também do ponto de vista da temática, né, a abordagem da desigualdade social do ponto de vista da escassez do recurso hídrico, eu achei muito interessante, e aí fiquei muito feliz em participar. Eu acompanhei o processo criativo, assim, basicamente desde o começo, ele sempre me atualizava do que estava acontecendo, e aí, durante essas conversas, a gente fechou basicamente em 3 números musicais, que é uma espécie de um baião de inspiração armorial, meio épico, que é os Sete Segredos, né, que é inspirado pela sonoridade da rabeca, a poesia mais característica, assim, semelhante, né, ao que faz o repentista do Nordeste, embora não seja improvisado. Depois o hino, né, que aí já é uma outra vertente musical, né, mais europeia. E, por fim, a sonata para violoncelo e piano, que serve de base para a cena da aula de violoncelo, né? Eu digo por fim porque ela foi composta por último, mas na verdade foi a primeira ideia que o Mafá me apresentou logo no início da conversa. Então, apesar de serem 3 números musicais muito diferentes do ponto de vista de estilo, eu procurei manter algum tipo de unidade motívica, né? Então, alguns fragmentos melódicos que aparecem num número aparecem em outros, e aí isso permite então que a música do espetáculo tenha uma unidade, digamos assim, né? Os Sete Segredos partiu de um poema do Mafá mesmo. Eu mais adaptei assim alguns versos para criar assim a estrutura, né, de acordo com o que eu tinha pensado. Um primeiro momento mais declamado, depois uma levada característica de baião, não sei se baião, né, mas uma coisa mais nordestina. E o hino também. O hino partiu de uma proposta, um texto do Mafá, um texto poético, e já com aquele direcionamento, né? Que fosse alguma coisa assim de ímpeto revolucionário, né? Então, eu particularmente acho que o efeito ficou bem interessante, né? Que remete a uns hinos, né? Até uma coisa meio eslava, por usar tonalidade menor, assim. E ficou bastante interessante. E aí, na sonata, eu acabei usando os fragmentos do hino para construir uma imitação de estilo, né, de uma sonata mais ou menos como se fosse no início do século XIX, assim, mas só para imaginar, né, um compositor, enfim, que estivesse sendo interpretado por esse aluno aí do professor de violoncelo. Quanto ao processo de criar à distância, né, nessa parceria que a gente fez basicamente em videochamada, né, porque a gente praticamente não se via mais, foi bastante curioso, né? Tem algumas coisas que realmente são difíceis, por exemplo, você experimentar uma coisa numa cena, numa videochamada, é uma coisa que tem muitas limitações. Por outro lado, se não fosse o recurso da videochamada, talvez a gente não conseguiria afinar tão bem como foi essa troca, esse diálogo, né? De, ó, experimenta isso, aumenta um pouco essa frase, coisas assim que se fosse resolver por escrito, por e-mail, provavelmente a gente demoraria muito mais tempo, né? Então, de maneira geral, eu acho que foi, assim, teve mais vantagens do que desvantagens esse processo de criação à distância. Eu acho que quem for assistir o resultado final pode, então, dar o seu veredito, mas eu particularmente acho que ficou muito bom.